Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo sobre a Trindade, Jesus, o Filho de Deus. Na lição anterior, vimos que Deus tem um filho. Ele foi gerado de Deus, ele nasceu de Deus no princípio, antes de todas as coisas. O Filho de Deus nasceu para vir a este mundo, para morrer pelo ser humano. Disse-lhe, pois, Pilatos, quando interrogou Jesus: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. João 18, versículo 37. O Filho foi gerado outra vez, porque no princípio ele fora gerado por Deus. Não temas receber a Maria, tua mulher, disse o anjo Gabriel a José, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Evangelho de Mateus 1, versículo 9. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aos Hebreus 10, versículo 5. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aos Hebreus 1, versículos 5 e 6. O Filho de Deus, quando veio a este mundo, nasceu de mulher, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Tornou-se homem, mas continuou sendo Filho de Deus. Foi Filho de Deus pela segunda vez. Uma observação aqui interessante: o Espírito Santo operou no nascimento de Jesus. E por que Jesus não é chamado Filho do Deus Espírito Santo? Porque o Senhor Jesus é Filho do Deus eterno. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, porém, ele é Filho de Deus. Se o Espírito Santo é outra pessoa além do Pai, o certo não seria dizer que Jesus é Filho do Deus Espírito Santo? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas é Filho de Deus. Então, quem era Jesus? E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Evangelho de Mateus 3, versículo 17. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João 5, versículo 5. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho de Mateus 16, versículos 15 e 17. A expressão Filho do Homem é usada por Jesus mais de 80 vezes nos Evangelhos. A expressão Filho de Deus tem mais de 100 referências no Novo Testamento. Há mais de 150 referências nos Evangelhos onde Jesus Cristo chama a Deus de Pai. O apóstolo Paulo considerava Jesus o Filho de Deus. Veja o que ele afirma: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a Coríntios 1, versículos 3 e capítulo 11, verso 31. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aos Efésios 1, versículo 3 e 1, versículo 17. No céu, o Filho de Deus era semelhante a quem? Pois ele, diz a Santa Bíblia, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aos Filipenses 2, versículo 6. Na terra, o Filho de Deus era semelhante a quem? Mas esvaziou-se a si mesmo, continuou Paulo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 7. O que devemos confessar então? Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4, versículo 2. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4, versículo 15.
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aos Filipenses 2, versículos 9 a 11. Quem fazia as obras e os milagres, o Pai ou o Filho? Diz as Escrituras Sagradas. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Evangelho de João 5, versículos 19 e 20. Eu não posso de mesmo fazer alguma coisa, afirmou Cristo. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5, versículo 30. Por isso vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. João 6, versículo 65. Não crês tu que eu estou no Pai, disse Jesus, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. João 14, versículo 10. Varões israelitas, afirmou Pedro, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Atos 2, versículo 22. Jesus tinha o quê? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5, versículo 17. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Lucas 4, versículo 18. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aos Colossenses 2, versículo 9 e 1, versículo 19. Porque é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa do Pai. Aos Colossenses 1, 19, na Bíblia, na linguagem de hoje. Qual é o desejo de Deus, então? E qual a promessa de Jesus Cristo? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Aos Efésios 3, versículo 14 a 19. Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, segundo a Pedro 1, versículo 4. Em verdade vos digo, afirmou Jesus, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14, versículo 12. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Deus fez de seu Filho o quê? O que o Pai deu ao Filho? E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, versículo 36. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aos Filipenses 2, versículos 9 a 11. Quem nega que Deus é Pai e que Jesus é Filho? Quem é o mentiroso dentro da Bíblia Sagrada, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. 1 João 2, versos 22 e 23. Podemos concluir essa lição, amado ouvinte, afirmando que Deus gerou seu Filho duas vezes, uma na eternidade e outra aqui na terra. O Filho de Deus esvaziou-se de sua divindade, tornou-se homem e foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. E o mesmo poder que Jesus tinha está disponível a qualquer um de nós. Ele sempre foi e sempre será o Filho de Deus. Porém, como conciliar esses fatos com os versos bíblicos, onde o Filho de Deus
é chamado de Deus, nas próximas lições esclareceremos este fato. Que Deus o abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vem.